Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de espanhol dessa semana. É um prazer enorme recebê-los aqui pelo curso do professor Clemilson. Bom dia a todos, caríssimos alunos. Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar a questão aí da interpretação de texto. Nós vamos trabalhar a questão do caderninho de número 1, nosso primeiro caderno de revisão aí para o Enem, tá certo? Só lembrando, galera, hoje a gente vai fazer aquela diferenciação, aquela misturazinha legal das habilidades do Enem, as habilidades de número 5, 6, 7, 8, e também vamos fazer aí uma relação com o conteúdo que fica relacionado à parte que nós vamos trabalhar, a compreensão de número 2, aquela que vai reger a língua estrangeira moderna no Enem, ok? Muito bem. Então, para começar a nossa aula, aquela nossa mensagem, aquela mensagenzinha que nós abrimos o ano e nós vamos abrir a nossa revisão, que diz assim: o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então você que vem aí desde o início do ano, assistindo às nossas aulas, batalhando, eu sei que você passou por muitas dificuldades, mas falta muito pouco, faltando bem pouquinho, galera. Eu tenho certeza que a recompensa aí será muito grande. O sucesso aí no final do ano será com a sua aprovação no seu curso tão desejado, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula, aí está o tema dela. Nós vamos fazer as interpretações de texto, que é o que ocorre na prova do Enem. O nosso caderno de revisão que nós iremos responder é o caderno de número 1. Esse caderno aí que vai compor as nossas 4 habilidades cobradas na prova do Enem. O que a gente vai aprender? A gente vai relacionar os textos, as suas habilidades e as suas funções dentro do contexto que é pedido na prova do Enem. Vamos também relacionar as habilidades de língua estrangeira moderna e a sua compreensão, que é a compreensão de número 2. Esta compreensão de número 2, essa competência de número 2, é ela que rege a utilização da língua estrangeira moderna para que você tenha acesso às informações, culturas, grupos sociais, tecnologias. E as habilidades que nós iremos ver hoje, a primeira delas, a habilidade de número 5, aquela que vai relacionar as colocações e as atribuições feitas para um vocabulário ou as expressões idiomáticas utilizadas no âmbito da comunicação diária. Podemos também ter a habilidade de número 6, que é aquela que vai reger a língua estrangeira moderna em textos informativos, aquela que nós vamos colocar para acesso às informações, tecnologias e também as questões ligadas ao contexto cultural. Além disso, nós também temos aí a habilidade de número 7, que é aquela que faz a função social do texto, aquela que tem o uso social da estrutura linguística, ou seja, o texto sendo utilizado como um contexto social, uma abordagem meio que comunicativa dentro desse contexto. E a habilidade de número 8, que é aquela que é a importância da produção cultural para que haja a representação e a diversidade da cultura e da linguística relacionada a esta língua estrangeira moderna. Bom, então vamos lá. Na nossa primeira questão, nós temos aí lo hizo público para ajudar a outras mulheres. Então veja só, nós já temos um título aí que vai estar relacionado a um contexto feminino. Lembrar, gente, que nesse tipo de texto, que é a habilidade de número 6 que vai ser retratada, nós temos os textos informativos, nós temos os artigos de opinião, nós temos os textos argumentativos, como nós estudamos aqui, e são sempre relacionados a uma estrutura de fácil entendimento, aonde nós teremos uma abordagem clara e simples para que, do mais baixo nível até o mais alto nível de educação e de compreensão que nós podemos ter, nós teremos acesso a essas informações. Jolie, realmente ela, a Angelina Jolie, dijo que havia mantenido a notícia em privado hasta ahora e que havia decidido revelarlo, ou seja, a notícia, en el artículo com a esperança de que pueda ayudar a outras mulheres. Eu queria escrever isto para dizer-lhes a outras mulheres que a decisão de submeter-se, ou seja, a uma mastectomia. O que é isso, professor? É a retirada dos seios. Não é fácil. Pero es una de las que estou muito contenta em haver tomado, escreveu Julie. Professor, então a gente vai trabalhar aí com a questão do texto, que vai falar sobre essa questão já da mastectomia, sobre o câncer de mama.
pode ter certeza. Quando falou da mastectomia aqui, você já liga logo ao tema que será trabalhado, né? Mis possibilidades de desarrollar, ou seja, desenvolver câncer, ok, de mama, então a gente já viu aí, né? Caíram 87%, al menos 5%. Puede decirles a mis hijos que no tienen que temer que puede perderme por câncer de mama. The Associated Press deixou recados telefônicos e correio eletrônicos el lunes. Lembrar que lunes é o dia da semana, segunda-feira. Por la noche em busca de declarações de los representantes de Jolie, pero nadie respondió de imediato. Recebeu implantes, então a gente viu, ela fez a mastectomia, retirada dos seios para prevenir a questão do câncer de mama, né? E agora ela fez a questão dos implantes. Jolie foi muito aberta em los detalhes como ao descrever os procedimentos passo a passo. Meu próprio processo começou 2 de fevereiro com um procedimento conhecido como retardo del pezón. Seria para nós aqui o retardo, né? Para você tentar fazer o quê? Você tentar fazer uma prevenção. E no fevereiro 2 de fevereiro, com o procedimento conhecido como retardo de pressão, escreveu que exclui a enfermidade em los condutos mamários detrás del pezón e que atrai mais flujo sanguíneo à zona. A continuação, descreveu a cirurgia maior, la que se submetió 2 semanas más tarde, en la que se extirpó el tejido mamário. Extirpou aí seria retirar. Dijo que se sintió como em uma escena sacada de uma película de ciencia ficción. Escreveu que 9 semanas más tarde se sometió a uma terceira cirurgia para receber implantes e reconstruir a forma de los senos, que seria aqui para nós os seios. Ok? Muito bem. Muitas mulheres han optado por la mastectomia preventiva com o desarrollo de novas provas para detecção genética de propensão a contrair câncer de mama. Pero la medida e la forma que hizo el anúncio não tem precedentes para uma estrela tão jovem e tão conhecida. Então veja só. Então falamos aí sobre a questão da prevenção, né? A retirada dos seios para prevenção do câncer de mama. E aí logo alguns dias depois ela fez o que? A reconstituição dos seios, colocando o que? Os implantes, né? Muito bem. Então na nossa primeira questão nós temos aí: após a leitura do texto, podemos inferir que o gene que Angelina Jolie carrega com ela diminui 82% se ela sofre de câncer nos seios, mas não nos ovários. Gente, preste bem atenção. Não fala de câncer nos ovários. Portanto, automaticamente, a letra A já está fora. A notícia da mastectomia foi dada pela própria atriz no New York Times. Professor, como é que a gente pode saber disso? Você vê que ela deu uma entrevista, né? E ela coloca aqui para nós que essa utilização dessa mensagem foi feita aí, né? Em relação a parte desse jornal, ok? Portanto, a resposta correta aqui para nós está relacionado à letra B de bola, ok? Vamos ver aqui. Professor, onde é que nós temos isso? Você percebe que dentro do contexto, gente, ela disse que ela queria escrever para outras mulheres, para dizer a elas, né, que ela tomou a decisão de fazer o quê? De se submeter à questão da mastectomia, né? Algo não foi fácil, porém ela está muito contente por ter tomado essa decisão. Tá? Então isso foi o quê? Um próprio pronúncio da própria atriz que fez isso. Na nossa segunda questão, nós temos aí uma tirinha. Lembrar que essa tirinha aqui, gente, ela é muito utilizada lá na habilidade número 7, juntamente com as propagandas, com as charges, com os infográficos, não é isso? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de texto. Olha o que ele diz. ¿Por qué demonios los adultos se la pasan haciendo diciendo cosas que uno no entiende? Aí a Mafalda diz o que? É muito sencillo.
Sencillo para nós aqui vem com a ideia de simples. Quando legás, olha, legás aqui para nós, pessoal, é a forma do vós. A gente precisa lembrar que isso dentro do nosso contexto, ele é um tratamento informal, onde vai mostrar uma intimidade, uma relação entre as pessoas. Quando legás al cine, resulta que ya están dando la película, ¿la entiendes? No. Bueno, con los adultos ocurre lo mismo. ¿Cómo vamos a entenderlos? Sim, quando nosotros llegamos a ellos, já estavam todos empeçados. Ou seja, ela faz uma piadinha, ela tenta colocar dentro de um contexto que elas não conseguem entender as crianças, porque ela faz uma comparação em relação aos filmes. Como assim, professor? Ela coloca dentro desse contexto pra gente que, assim como se nós chegamos ao cinema e o filme já começou, a gente não tem como entender algumas coisas que ocorrem no filme. Assim também as crianças não conseguem entender a atitude dos adultos, porque eles já tinham o quê? Já tinham iniciado a sua vida. Quanto à forma do tratamento dos personagens na tira de Quino, é correto afirmar que... Então vamos lá, o que nós podemos encontrar aqui? Bom, na letra A diz, apenas quando se refere aos idosos, Mafalda utiliza uma linguagem mais formal. Gente, você percebe que dentro do contexto não há uma ligação diretamente com idosos, portanto, está fora. Ambas as personagens, tanto a Susanita e a Mafalda, utilizam o registro formal respeituoso. Gente, elas são amigas, tanto que elas fizeram a utilização da forma do vós, que é um tratamento informal, mostrando que elas são íntimas, são amigas. Então está fora também a letra B de bola. Por se tratar de uma conversa entre amigos, a linguagem é utilizada de maneira informal. Pronto. Essa é a nossa resposta correta. Veja só na letra D. Não é possível identificar a forma de tratamento, visto que o contexto não traz essa marca. Como eu disse para vocês, a utilização do vós é uma utilização da referência segunda pessoa do singular. Por isso, nós usamos como tratamento informal. Mafalda usa uma linguagem mais formal e Susanita informal. A gente percebe que não há essa relação, já que as duas são amigas. Portanto, a resposta correta é a letra C. O que a gente pode tirar disso? Basta você lembrar, na notinha que nós temos aí para essa tirinha, a gente percebe que o verbo ligar, lá utilizada no segundo globinho, ela faz a utilização dessa forma de tratamento, que é o vós, que é de uso informal. Na nossa terceira questão, pessoal, nós temos aí um outro texto informativo, mas é importante nós lembrarmos aí que dentro desse contexto, nós temos um mini texto. O que seria um mini texto, professor? Podemos ter um parágrafo, podemos ter ali uma parte retirada de alguma notícia de jornal, alguma coisa que esteja relacionada, né, a uma pequena informação. Então é importante que nós fiquemos bem atentos para que nós possamos identificar de cara o tema que será abordado dentro desse contexto. Conflagrada e sacudida Espanha não pudo primeiro opor-se validamente à liberdade de suas colônias. Está falando aqui sobre o período da América Espanhola, que era toda a colônia da Espanha. Não pudo mais tarde intentar a reconquista. Os Estados Unidos declararam sua solidariedade, ou seja, eles foram a favor com a liberdade da América Espanhola. Além disso, pessoal, acontecimentos estrangeiros, em suma, seguiram influindo em los distintos hispano-americanos, ou seja, podemos dizer que a independência dos Estados Unidos, a questão da Revolução Francesa, várias outras identificações relacionadas a outros contextos de outros países da América Latina, também, o que a gente pode dizer? Eles facilitaram, né, e contribuíram aí para quê? Para que toda a América de língua espanhola ela pudesse fazer o quê? Se tornar livre, né, de maneira independente. Antes e depois da Revolução Emancipadora, não faltou gente que creia, ou seja, que acreditava que o Peru não estava preparado para a independência. Pero a história não lhe dá razão. Não lhe dá razão. A gente lembra que isso aqui é uma expressão idiomática
que é aquela que muita gente não é a favor de uma determinada opinião. Tá? A essa gente negativa e escéptica. Professor, o que é escéptica? É o que a gente chama para cá de uma pessoa cética, ok? Sino a la gente afirmativa, positiva, românica, heroica, que pensou, são aptos para a liberdade de todos os pueblos que sabem adquiri-la. Então, veja o contexto, ele está falando sobre a libertação, né, dos países da América do Sul, os países da América Central e do Norte, que falavam a língua espanhola dentro de um contexto, né, onde todos tiveram aí a garantia de suas liberdades. Percebemos que no texto pretendemos relatar a independência das colônias na América. De acordo com o texto, o que a gente pode ter, professor? Vamos lá. Vários eventos estrangeiros influenciaram os destinos hispano-americanos. A gente pode ver isso como correto. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai botar um pontinho, que é a dica que eu vou dar para vocês. Quando nós temos uma questão onde a resposta está na letra A, é importante que nós botemos um pontinho e seguimos lendo as outras. Podemos encontrar uma resposta que tenha mais informações. A história concorda com os céticos, pois o Peru soube conquistar sua liberdade. Gente, os céticos são aqueles que não acreditavam, por isso está fora. A Espanha não quis se opor à liberdade de suas colônias. Ela até tentou, porém, os Estados Unidos, em solidariedade e outros eventos que ocorreram no mundo, né, facilitaram aí. Os Estados Unidos permaneceram indiferentes. Gente, dentro do próprio contexto da linha 3, a gente percebe que os Estados Unidos eram solidários a isso. A Espanha conseguiu a reconquista graças aos céticos do Peru. Não faz sentido. Portanto, realmente a resposta correta para nós é a letra A. Professor, onde é que a gente tem essa informação? Quando, bem no iníciozinho do texto, ele coloca que os Estados Unidos declararam a sua solidariedade à liberdade da América. E outros acontecimentos fora, né, em relação a outros países, outras regiões, se somaram a isso, né, e seguiram influenciando os destinos dos hispano-americanos. Muito bem, nós temos aí uma questão típica do Enem, uma questão da habilidade de número 6, questão essa que é muito bem trabalhada para falar sobre o comportamento e a relação que nós temos aí. Geração Y ou milênio, ou milênio, né, como se pronuncia muito aqui na língua portuguesa. Es la generación del nuevo milenio e de aí su apodo. Apodo para a gente é tipo assim, um apelido, uma forma que nós caracterizamos. Encontramos em Nélia a los nascidos entre 1982 e 1994. La tecnologia é su mundo, ou seja, faz parte da vida deles. E este não concebem sin ella, ou seja, eles não sabem viver sem a questão da tecnologia. Seu principal interesse reside em lograr a melhor qualidade de vida possível. Por ello, se destacam sendo multitareales. O que é isso, professor? Dizer que eles são multitarefas, né? Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Já que é a generação que ha utilizado mais tipos de tecnologia para entretenimento. Internet, SMS, telefone móvel, celular, reprodutores de CD, MP3 e MP4. Assim, lo que era um luxo, ou seja, o que era um luxo para a anterior geração, que é a X, para esta, la Y, é simplesmente uma necessidade básica, ou seja, eles necessitam de maneira básica, faz parte do dia deles, a questão da utilização da tecnologia. Además, em los assuntos laborales, esta generação não se enclaustra em um mesmo trabalho durante muito tempo. Então, eles são muito agitados, multitarefas, então eles não ficam fazendo uma mesma coisa há muito tempo. Por el contrário, cambio de empresa ou de lugar laboral utilizando variados motivos. Ello se debe a los que los milênios ou mileneus vivieron a su e se educaram durante a época da expansão econômica, pero sintieron el peso de la realidade sobre ellas ao encontrar o mercado laboral bastante hostil uma vez que ingressaram
da universidade ou de um instituto profissional. Então, sobre a geração Y, o que a gente pode afirmar quando nós falamos sobre este tipo de geração? Apresenta um comportamento hostil em relação ao mundo profissional? Não, gente. É o mundo que é hostil com relação à sua vida profissional dessa geração e não o comportamento deles. Não permanecem no mesmo emprego quando não gostam dele. Não, gente, não é a questão do gostar, e sim a questão da vivência do trabalho. Não consegue viver sem tecnologia e considera uma necessidade básica. A gente viu aí que faz parte do dia deles. Portanto, a resposta correta é a letra C. Professor, onde é que nós temos isso? Preste atenção na nota que quando a gente diz que nós encontramos essa geração nascida entre a década de 80 e 90, a tecnologia é o seu mundo e não coincide, ou seja, eles não concebem a ideia de viver sem ela. Portanto, a resposta correta é a letra C. Na nossa quinta questão, nós temos uma charge. Lembrar que a charge é utilizada na habilidade do número 7 e ela sempre faz uma crítica de maneira ácida, de maneira muitas vezes pesada, em relação sobre determinado assunto que está sendo trabalhado em um determinado momento. Tanto que a charge é utilizada como um texto efêmero. Bem de interesse cultural. O que é o bem de interesse cultural? É a questão da tourada. Então ele diz que isso é algo cultural. Mas com relação aos animais, os seus protetores, a Associação Protetora dos Animais, é um mal de interesse cultural, ou seja, é uma cultura que não precisa ser, como é que eu posso colocar para vocês, não precisa ser vivenciada na prática porque faz o maltrato dos animais. E aí é onde entra aqueles movimentos a favor dos animais, né? Dizer que isso é o quê? É um mal contrário. Se para uns é algo positivo, para outros será algo negativo. Isso é exposto para nós, gente, com as palavras bien e mal. Veja então como é que nós temos no contexto da questão. Percebemos que o humor produzido na charge está relacionado ao segundo globinho, ao opor-se ao primeiro, com a ideia de bem cultural e mal cultural. De acordo com a leitura, temos as palavras bien e mal, que são o quê? Ambíguas. Gente, ambíguas é quando tem duplo sentido. Então tá fora. São antônimas? São. Elas são contrárias. Portanto, a resposta correta aí será a letra B. Professor, sinônimas. Sinônimas teriam palavras aí que têm o mesmo significado, a mesma ideia. Heterossemânticas, de escritas diferentes, né, de significados diferentes. Para o português tem o mesmo sentido, de bem e mal. E heterotônicas não houve a mudança na tonicidade. Você continua pronunciando bien e mal com uma proximidade da língua portuguesa. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Bom, dentro desse contexto, a gente pode perceber que essa ideia de antônimos ela é colocada pelo quê? Pela ideia benéfica em relação à cultura, porém, em relação a uma identificação mais ligada ao interesse colocado na proteção dos animais, isso é algo maléfico, né? Porque ele traz principalmente para nós a ideia de um assassinato, né? Em relação ao quê? Aos animais. Né? Então, nesse caso, nós temos aí como resposta correta a letra B de bola. Outra vez nós temos aí um pequeno mini texto, né, aonde nós temos aí, né, uma relação agora com a habilidade de número 8. O que é isso, professor? É o nosso chamado produto cultural. Geralmente podemos ter poesias, podemos ter músicas, trechos de livros, podemos ter uma crônica, apesar das crônicas serem muito utilizadas também dentro do contexto da habilidade número 6, e aí vai envolver aquela questão do contexto global que a compreensão de número 2 pode ter, tá bom? Ou a competência de número 2, pode ser assim também. Contam que no momento de sua agonia, ou seja, quase pertinho da morte, Pausanias gritava: "Tragan al Dr. Blanchot, és el único que pode salvar-me."
O problema era que Blau Shaw era só um de seus miles personagens, ou seja, o nosso querido Balzac era um escritor, ele criava o que? Personagens. Se tratava de um ente de ficção. A força da criação literária de Balzac era tão que havia tomado um caráter de realidade, ou seja, para o Balzac, as suas criações estavam tão interessantes, tão brilhantes, que elas passam a ter dentro desse contexto para a gente como se fosse uma realidade. Tanto que ele pediu para trazer o que? O Dr. Blau Shaw, como se fosse algo real. Transformar a obra de arte não só em um reflejo da vida, ou seja, em um reflexo da vida, mas também incluir a vida na mesma. Foi o impulso que animou aos realistas. Então, veja, nós tivemos aí um trecho de uma crônica onde nós temos aí um produto cultural, né? Sabendo-se que Honoré de Balzac foi um escritor francês do século XIX, e a partir das ideias do texto infere-se que para ela, o que nós podemos ter aí nesse caso, professor? Capacidade dos médicos de sua época era restrita, ele não falou sobre isso. Professor, mas quando ele pede para trazer um médico de ficção, não quer passar essa identificação? Não, de forma alguma. Ele apenas coloca que esses personagens foram tão brilhantes que fazia já parte da realidade, né? Ou seja, a vida real se fundia com a ficção. A resposta correta aí para nós, então, será a letra B de bola. Professor, como é que a gente pode dizer isso? Quando a gente percebe que quase lá no finalzinho do texto, né, o autor ele diz o quê? Que a mistura de realidade e ilusão criada pelo próprio Balzac, né, essa mistura ela é feita quando? Quando ele pede para que chamem um médico, mas esse médico faz parte apenas das suas criações literárias, né? Então ele faz uma relação entre os reflexos que nós temos entre a vida real e essa vida ficcional que ele criou. Portanto, a resposta correta aí para nós é a letra B de bola. Na nossa sétima questão, nós temos aí, ó, la educación como antídoto, ou seja, como uma solução para um problema. Então vamos lá. O principal antídoto contra o machismo a la violência é la educación. É o mantra que se repite desde 70 hasta nuestros dias. Então, desde a década de 70 até hoje. Pero 40 anos depois, também é a asignatura pendiente, ou seja, é uma disciplina pendente. Kika Fumero, feminista e ativista, leva quase 2 décadas como professora. Quando vemos as estatísticas de la violência machista, sempre digo que essas pessoas não surgem de la nada. Tiene um processo, uma educação e tudo viene dessa base. Ou seja, ela quer dizer que essas colocações de violência e machismo vêm de um processo de educação contrária, né, a essa identificação da luta contra o machismo e contra a violência. Ou seja, é algo que é passado meio que como uma raiz cultural, né, uma identificação do machismo colocado até hoje, enraizado na sociedade. Para cambiá-lo, ou seja, para mudar, né, Fumero confia em uma escola que fomente a igualdade de oportunidades. Por isso, lhe gusta definir-se como educadora. E por isso celebra as leis de igualdade. Pero se lamenta que os livros de texto não recorram a esses valores, ou seja, não se encontra isso nos livros. Nenhuma editorial se lhe ocorre não cambiar, ou seja, mudar seus temários, ou seja, seus temas, se lo dice la LOMCE, pero não hace como as leis de igualdade ou de violência de gênero. O que seria LOMCE, professor, para nós? Tipo assim, eles não vão colocar assim como se não fosse algo, né, que fosse dar um retorno, né, alguma coisa desse tipo. Os livros de texto são puras bombas, terrorismo machista puro e duro. O problema está, segundo Fumero, em la desconexão entre a igualdade legal e a igualdade real, em la vida cotidiana e em la escola.
Uma brecha que señalam outras feministas, segundo Inês Alberti, ex-diretora da UNIFEM, el Organismo de Naciones Unidas para la Mujer, las leyes avançam a vezes por delante de la realidade. Recuerda como isso sucedeu com a legalização da píldora, ou seja, da pílula, do comprimido, do remédio. La Lei del Aborto de 1885 ou del Divórcio de 1981. Não há que confundir que o feminismo seja um tema importante na sociedade com que nos hayamos vuelto igualitários. Somos igualitários. Por isso, há que seguir adelante, sobretudo no tema da educação. Ou seja, evoluir nas questões educativas para que seja sanado esse problema de quê? Do machismo e da violência. Não é uma busca apenas de igualdade entre homens e mulheres, porque eles já são iguais, segundo a lei, mas tirar, erradicar, acabar com essa questão da violência e do machismo. A solução para o problema do machismo, do ponto de vista da feminista e ativista Kika Fumeiro, é... Bom, gente, em relação a isso, a gente pode dizer que nós temos o quê? Trabalhar o tema em casa com as crianças pequenas e babás. Gente, fora. Ele está falando de educação na escola. A educação diária está presente, sim, mas não é o tema principal. Mudar a perspectiva ideológica presente nas escolas, nos livros, nas revistas e outros materiais de uso pedagógico. Com certeza, essa é a nossa resposta. Professor, onde é que nós podemos ver isso? Gente, quando a gente diz que nós estamos vivendo um processo, uma educação, e tudo que vem dessa base, a gente precisa mudar, contar com uma escola que promove a igualdade de oportunidades. Como é que ela pode fazer isso, professor? A questão dos livros, revistas e outros materiais pedagógicos que possam ensinar que homens e mulheres são iguais e que é preciso acabar as questões relacionadas ao machismo e ao feminismo que é enraizado na nossa sociedade, como foi colocado dentro do contexto interpretativo. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Agora, nós temos aí uma poesia direta, que dentro do nosso contexto também pode ser uma música. A gente pode também trabalhar essas identificações. Só lembrando que isso aí, gente, é uma divulgação de uma maneira onde nós podemos aprender ou divulgar ou conhecer melhor uma língua estrangeira. É o famoso produto cultural. Alguém pode perguntar, mas professor, o senhor uma vez falou sobre as questões dos temas que são muito utilizados em textos como poesias e músicas que caem nas provas do Enem nos últimos anos. Basta você lembrar desses temas. A gente sempre vai falar sobre as questões de imigração, as questões de igualdade na sociedade latino-americana, já que teve o mesmo processo de colonização e de exploração, e podemos também ter as questões do enraizamento cultural, falar sobre as festividades, sobre as danças e sobre toda a riqueza cultural que nós podemos ter em relação a essa cultura chamada de hispano-americana. Então, a Colón, ou seja, ao Colombo. Desgraçada almirante, tu pobre América, tu Índia virgem e hermosas de sangre cálida. La pérola de tus sueños es una historieca, es una histérica de convulsivos nervios e frente pálida. Um desastroso espírito possui tu tierra. Ou seja, veja, está falando sobre a questão da América. Quando ele diz que é sangrenta, das batalhas, né? Sonhos convulsivos e nervosos, a questão da repressão, a questão da exploração das pessoas que viviam aqui. Um desastroso espírito possui tu terra, donde la tribo unida blandió sus massas, hoy se enciende entre hermanos perpétua guerra. Ou seja, diferença entre classes, né? Se hiere, ou seja, se ferem e destroçam as mesmas raças. Duelos, espantos, guerras, fiebre constante, em nuestra senda ha puesto la suerte triste. Professor, o que seria senda? Gente, para nós, senda, dentro desse contexto, pode ter a ideia de um caminho
alguém atravessou o nosso caminho ou a nossa direção. A gente pode ter essas duas identificações. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Deus por el mundo que descobriste. Ou seja, como foi ele que descobriu, tudo que veio para cá foi devido a essa sua descoberta, né? Todas as mazelas que ocorreram aqui. No fragmento a seguir, em nuestra senda ha puesto la suerte triste. Gente, senda é o vocabulário. Aí você lembra que a gente vai utilizar a habilidade de número 5. Professor, mas a gente tem um texto, um poema lá da colocação da habilidade de número 8. Eu já disse para vocês, meus amados, não se preocupem com isso. Essa colocação, essa abordagem que é feita é aquela questão da competência, ou seja, a compreensão que toda essa C2, essa competência de número 2, pode nos colocar. Então aqui ele vai cobrar a questão do vocabulário. Como você percebeu juntamente comigo dentro do contexto, senda para nós pode ser uma trajetória ou um caminho. Portanto, a resposta correta aqui vai ser a letra B. Você deve ter percebido juntamente comigo aí que 4 letras saíram seguidas a letra B. Professor, sabe a pegadinha? Na realidade não, gente. É para trazer uma confiança para você. Muitas vezes o aluno, quando chega na prova do Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, ele sente algumas dificuldades quando vê o gabarito, né? 4 letras seguidas, a mesma resposta. Então, se você tem essa habilidade, se você conseguiu já desenvolver essas habilidades, que eu tenho certeza que você já fez isso, você não terá nenhuma dificuldade na hora das interpretações. Até porque, como eu disse para vocês, a prova de língua estrangeira moderna de espanhol é muito próxima da língua portuguesa, o que facilita muito mais a nossa compreensão. Ok? Portanto, a resposta correta é a letra B, né? No poema, gente, a gente pode perceber que tudo o que aconteceu para todas as tribos aqui da América do Sul, Central e Norte que falam as línguas neolatinas, o português, o espanhol, o francês, como também é utilizado, tudo ocorreu de desgraça, como foi colocado no texto, a partir do momento em que os países que vivem ali na região ibérica, né, Portugal e Espanha, tentaram chegar ao caminho das Índias. Colombo descobriu um novo continente e com isso trouxe várias mazelas às populações tribais nativas que viviam aqui. Portanto, a resposta correta para nós é a letra B de bola, ou seja, quando Colombo atravessou o caminho dessas pessoas, todo o sofrimento chegou aqui. Na questão de número 9, nós novamente temos aí uma tirinha, mas precisamente uma charge, né? Então veja só. Desde que cargaram, ou seja, carregaram uma lei de dependência e de passar uma média de 35 horas semanais cuidando de meu padre, que tem Alzheimer, e outras 30 horas trabalhando em um bar por 4 duros para pagar-me a universidade. Por isso, quando aprobei todas as assinaturas com um 5 pelado, eu me senti como hubiera sacado matrículas de honor. Ou seja, quando ele passou com uma média, né, ele se sentiu assim. Aí a menina diz o quê? A alegria se acabou quando me enterei que com essas notas eu não tinha direito a beca. Ou seja, o que é beca, professor? A bolsa de estudos. Sim, que merda, isso de que agora premiem el esforço. Né? Então veja só, a questão da premiação do esforço aí é a chamada meritocracia, ok? O que a gente tem aí, professor? Olha só, na tirinha podemos entender que a crítica é a salários pagos nos bares. Não, você vê que o rapaz trabalha lá no bar para ele ter a questão relacionada a pagar a sua faculdade. A baixa pontuação dos alunos também não está relacionada a isso, está em relação aos estudos, quem vai ganhar essa bolsa. O que mais, professor? A intensa jornada de trabalho dos personagens. Gente, a gente está falando sobre as questões de estudo. Critérios de avaliação na concessão de bolsas. Aí está a nossa resposta. A gente percebe que aqui, ó, quando ela fala sobre a questão das suas notas, né, de não ter boas notas, ela não teria direito à bolsa de estudos, né?
E aí o colega complementa dizendo que essa merda agora, né, que ele coloca nessa identificação desse palavrão como uma estrutura voltada para reclamar sobre a questão da meritocracia, sobre o esforço, né, premiar as pessoas que são esforçadas, têm melhores notas e assim podem ganhar uma bolsa. Portanto, a resposta correta é a letra D, né? Os alunos estão falando sobre as questões de bolsas de estudo, né, e que para ganhá-las eles precisam estudar, tem que ter pelo seu merecimento. A nossa 10ª questão, nós temos um mini trecho novamente, né, onde nós vamos ter a contribuição relacionada a essas colocações de uma pequena informação. Lembrar que isso é muito cobrado na habilidade de número 6. Mais de la mitad de la alimentación diaria de los argentinos se centra em alimentos à base de trigo, açúcar e carne roja. Então, a gente vai falar sobre a alimentação na Argentina. Em los últimos anos, el pollo, ou seja, o famoso frango, também tomou protagonismo. A ello se le suma el pouco consumo de ensaladas, ou seja, de saladas e frutas frescas. Esto hace que a alimentação de la maioria não seja completa e nem adequada. Por ser alimentos muito calóricos, habría demasiada energia e, em contraste, faltaria o que? Nutrientes essenciais. Tem muita caloria, mas não tem muito nutriente. Então a gente pode dizer que é uma alimentação que desnutrida, né? Não tem tantos nutrientes. Então, temos o alto índice de população que, aunque desnutridas, porque não tem muitos nutrientes, apresenta também um sobrepeso, devido à questão das calorias, né, que são exageradas aí com esse tipo de comida. De acordo com as informações apresentadas no texto, a alimentação dos argentinos é rica em sal? Não, gente, não é. A gente percebeu dentro do contexto. A população argentina estaria com sobrepeso? Vimos no final isso. E como essa alimentação ela não traz nutrientes, a gente pode dizer que eles também estão o quê? Pouco nutridos. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Professor, como é que a gente pode ver isso dentro do contexto? Veja que quando ele diz que por tratar de alimentos muito calóricos, haveria uma energia e, ao contrário, faltariam nutrientes essenciais. Ou seja, a questão da desnutrição, a falta de nutrientes. Temos um índice elevado de uma população que, embora desnutrida, porque não tem muitos nutrientes na alimentação que eles fazem, além disso, eles estão com sobrepeso, devido ser alimentos que são ingeridos que têm o quê? Muitas calorias. Portanto, a resposta correta é a letra B. Galerinha, para a gente praticar e desenvolver, eu quero que vocês adiante aí o estudo do caderno de revisão de número 2 e nós vamos entrar num combinado assim. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma dessas questões, quiser questionar algum vocabulário, alguma colocação feita para essa parte, você pode entrar em contato comigo por estes canais de comunicação. E aí, galera, a próxima aula a gente faz é o caderno de revisão de número 2, tá bom? Desejo para vocês bons estudos, boas aulas e lembre-se, os pequenos esforços diários de vocês no estudo de vocês irão recompensar vocês aí com essa vaga e nós ficaremos muito felizes com a sua vitória. Beijo para todos, um abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!